Olá, hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. STF determina a abertura de inquérito para investigar ministro da Educação. Lula segue na liderança da disputa para presidente no Brasil. Biden viaja nesta sexta à Polônia e visita cidade próxima à fronteira com a Ucrânia. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro. A investigação irá apurar denúncias de tráfico de influência na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e do Ministério da Educação. Na quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de um inquérito contra Ribeiro para apurar a atividade de um suposto gabinete paralelo no Ministério da Educação. Esse gabinete seria formado por 2 pastores sem cargos públicos que seriam intermediadores na liberação de verbas. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo na semana passada. Segundo a reportagem, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que não têm qualquer vínculo com o setor de ensino e não exercem cargo público, têm conduzido a agenda do ministro Ribeiro e agido como lobistas, atuando na liberação de recursos federais para municípios. Após a publicação da reportagem, o ministro da Educação, que também é pastor evangélico, divulgou uma nota em que negou o favorecimento a pastores. Carmen Lúcia também remeteu à PGR notícias crime apresentadas por parlamentares que pedem a investigação do presidente Jair Bolsonaro por envolvimento no caso. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar em até 15 dias. Segundo a mais recente pesquisa Datafolha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua na liderança da disputa para presidente, nas eleições que vão ocorrer em outubro. Lula lidera com 43% das intenções de voto e é seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que tem 26%. O ex-juiz federal Sérgio Moro tem 8% e o ex-ministro Ciro Gomes soma 6% das intenções de voto. Para a pesquisa, que tem margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, foram ouvidos mais de 2.500 eleitores em 181 cidades brasileiras. O presidente americano Joe Biden viaja hoje para a Polônia, onde será recebido pelo presidente polonês Andrzej Duda. O encontro ocorrerá na cidade de Rzeszów, que fica a cerca de 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e a apenas 2 horas e meia de carro de Lviv, a maior cidade do oeste da Ucrânia. Biden deve conferir de perto a situação dos refugiados e também visitará tropas estacionadas na região. Depois, o presidente americano irá para Varsóvia, onde fará um discurso sobre a guerra na Ucrânia. O texto deve focar na culpa da Rússia pelo conflito e nos esforços do Ocidente para apoiar o povo ucraniano. A viagem acontece um dia depois de o presidente americano ter se reunido com os demais membros da OTAN, do G7 e da União Europeia em Bruxelas para discutir a guerra na Ucrânia. Segundo autoridades militares da Ucrânia, o exército russo segue concentrado em conquistar cidades que possam conectar as regiões de Donetsk e a Crimeia entre o leste e o sul do país. Além disso, os ataques continuam em diversas outras cidades. Mas, segundo o exército ucraniano, o êxito russo tem sido parcial. Oficiais da Ucrânia também disseram que o próximo passo russo na guerra, que começou em 24 de fevereiro, pode ser a tentativa de bloquear a capital, Kiev. Nesta sexta-feira, a intenção dos ucranianos é tentar abrir novamente um corredor humanitário na cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Sitiada pelo exército russo, Mariupol vive uma crise humanitária com falta de mantimentos, água e eletricidade há vários dias. Após encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quinta-feira em Bruxelas, líderes da União Europeia voltaram a pedir que Moscou cesse os ataques à Ucrânia. A União Europeia também insistiu na criação de corredores humanitários para evacuar civis, possibilitar o acesso à ajuda humanitária e também a liberação de reféns. O bloco ainda acusou a Rússia de crimes de guerra. Os Estados Unidos e a União Europeia também expressaram a intenção de adotar novas sanções à Rússia
Rússia, mas nenhuma nova medida foi especificada. Já o Japão, além de bloquear finanças de personalidades russas, anunciou a suspensão das exportações para 80 empresas e entidades russas, incluindo empresas ligadas aos setores marítimo, aeroespacial, eletrônico e centros de inovação tecnológica. Com isso, o número de companhias russas afetadas pelas sanções japonesas subiu para 130. A Alemanha registrou pela primeira vez mais de 1.500.000 casos de coronavírus em uma semana. As informações foram divulgadas pelo Instituto Robert Koch, a agência estatal que atua no controle e prevenção de doenças no país, e refletem os números dos últimos 7 dias. Nesta quinta-feira, contando as últimas 24 horas, a Alemanha registrou novamente quase 300.000 novos casos de coronavírus. No mesmo período, ocorreram 288 mortes. A incidência semanal por 100.000 habitantes está em mais de 1.700. Segundo as autoridades, os contágios têm aumentado devido à variante BA.2. Além disso, outro fator responsável pela nova onda é a diminuição das restrições, que têm sido gradualmente afrouxadas nas últimas semanas. No Brasil, foram registrados mais de 35.000 novos casos nesta quinta-feira, e ao menos 300 pessoas morreram em decorrência do coronavírus. Outras informações você confere logo mais, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.